Olha, isso aqui são as pessoas, eu sei que você não vai escutar, não vai ver nada, mas vai escutar. São as pessoas aqui no Luau Pescaria. O Bruno trouxe a vara. O único que acreditou na pescaria com o Luau, graças a Deus. É por isso que eu gosto do Brunão, Bruno Muniz. Olho neste nome, porque Bruno Muniz ainda vai ser exaltado pelo Senhor e Deus vai glorificar o seu nome através da vida do Bruno. Porque Deus, ele... Quando o Davi, ele estava nas montanhas, ele levava o rebanho do pai dele para as montanhas, ele ia sozinho. E o que acontecia? Lá ele passava vários dias, preste atenção nessa palavra, ele passava vários dias para tocar o rebanho ali naquele lugar. E aí o que acontecia? Ele pegava e ficava ali, ele ficava treinando a funda, enquanto os bichinhos estão comendo. O que o Davi ia fazer? Nada, tá sozinho ali. Então ele ficava treinando nas árvores, a funda, cada vez mais longe. Deixa eu ver se eu acerto aquela árvore ali. E foi o treinamento dele. Aí chegava de noite, ele acendia a fogueirinha dele, as ovelhas estavam dormindo, o que ele fazia? Pegava a harpa dele e começava a louvar o Senhor, lembrando dos hinos antigos dos antepassados dele. E aí o que acontecia nisso? Enquanto ele estava na solidão, né, só ele, as ovelhas dormindo e o céu e o Senhor, cada vez mais a adoração dele ficava mais forte. E isso atraía a presença de Deus. A voz dele, aí ele começava a cantar mais alto, a voz dele ecoava pelas montanhas até subir aos ouvidos de Deus, e Deus ouvia o cântico de adoração. Então, o preparo do Davi foi sozinho, nas coisas pequenas. Então, ele era um músico, um pastor de ovelhas e uma pessoa com o coração disposto ao Senhor. Quando houve uma oportunidade para ele, uma oportunidade de ouro, como ele tinha essa intimidade com Deus, ele não desperdiçou. E aí o que aconteceu? Quando ele não desperdiçou essa oportunidade, ele chegou lá, todo Israel, todo o exército de Israel estava com medo do gigante. Ele não teve porque ele tinha intimidade, porque nos momentos de solidão, onde ele devia estar sofrendo, chorando, poxa, e num serviço que era um serviço mais inferior, que era cuidar do rebanho. Era serviço ou para o filho mais novo, que era desprezado, ou para os servos mesmo da casa. Então foi nesse serviço que ele lá sozinho, dias nas montanhas, na região montanhosa, que ele foi criando essa intimidade com Deus, para poder ter o coração, os ouvidos capazes de discernir, de perceber a verdadeira sabedoria, e o coração pronto para receber o discernimento, o entendimento. Então, quando ele viu aquela situação com Golias acontecendo, ele foi também servir o pai, serviu um lanchinho para os guerreiros dos irmãos mais velhos e tal. Quando ele ouviu aquilo, aquele desafio, ele falou assim, como é que é? O que é que vão dar para quem matar? Vão dar a filha do rei, a família vai ficar isenta de impostos, e um monte de bênçãos. E ele viu ali a oportunidade de ouro para mudar de vez a história da vida dele. E ele agarrou. Ele não olhou para ele agarrou essa oportunidade. Ele falou, eu vou nessa. Sabe por quê? Ele percebeu que aquela afronta não era só para o exército de Israel, era para o Deus Todo-Poderoso. Então, aquele que se dispõe a lutar para honrar o Senhor, Deus é com ele. Aí a mão de Deus estava com ele, ele tinha certeza disso. O que aconteceu? Ele foi e venceu. E a história da vida de Davi, dos filhos de Davi, da família de Davi, mudou completamente. Então, quando a gente percebe
num pequeno lance, aquilo que as pessoas não perceberam. É Deus que está mostrando para você. Cava esse buraco, porque atrás tem uma porta que eu vou abrir para você. Cava esse buraco. É pequenininho. Não despreze o dia das coisas pequenas. É nos princípios humildes que Deus age, atua. E Ele está atuando nesse grupo aqui. Amém. Vocês não estão enxergando, mas esse é o grupo Friday's Night. O grupo de evangelismo da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que sai às sextas-feiras à noite para evangelizar travestis, prostitutas, drogados, pessoas que estão passeando na orla da praia, enfim, toda sexta-noite tem um grupo que sai, um grupo pequeno, mas a gente vem com o coração disposto a honrar o Senhor com a nossa vida. Está aqui, Paulo. Então, boa noite, Paulo. Boa noite para vocês. Bruno. Boa noite. Castelo. Boa noite. Elza. Boa noite. A Luísa. Boa noite. A Valéria, que está aqui resolvendo uma questãozinha dela pessoal, mas ela está aqui com a gente. Tem outros irmãos, nós estamos aqui no posto 12, na Praia do Recreio. Eu vou postar esse vídeo depois no Facebook. E para abençoar, você pode não estar vendo, mas você ouviu uma palavra. E é uma palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar para a vida de vocês. Porque quando Deus libera uma palavra, é porque Ele está liberando uma bênção. Quando Ele dá uma revelação, junto com a revelação vem a bênção. E Ele está revelando que está se aproximando uma oportunidade de ouro para a sua vida. Que você fique com seus ouvidos atentos, seus olhos atentos, seu coração receptivo, porque essa oportunidade, Ele falou hoje para mim no Salmo 78, do verso 70 a 72, que Ele escolheu seu servo Davi, tirou de trás das ovelhas e deixou de ser pastor de ovelhas do seu pai terreno para ser pastor do Israel de Deus, do seu pai celestial. E que Ele conduziu o povo, pastoreou o povo com o coração íntegro, e Deus se agradou dele. E é isso, aqui nesse meio, tem pessoas que se não desfalecerem, não desistirem, Deus vai colocar sobre grandes coisas, porque Ele vai honrar o nome dEle através da nossa vida. Ele não é honrado nas coisas pequenas, Ele trabalha nas coisas pequenas, Ele inicia as coisas grandes com as coisas pequenas, mas Ele começa as coisas pequenas para chegarem às coisas grandes. Porque Deus, Ele é visto na visibilidade, nas coisas que dão visibilidade. E é isso que Ele está preparando cada um de nós, independente da nossa história de vida, independente do nosso passado, independente da nossa capacitação, do nosso grau de instrução, da nossa capacidade de raciocínio, de onde a gente mora, de quanto dinheiro a gente tem no bolso, de quanto dinheiro a gente não tem no bolso. Ele não depende disso. E o que vai acontecer? Cada um de nós vai ser testemunha viva do agir de Deus nessa terra e vai testemunhar para os outros. Lembra aquele dia 14 de fevereiro de 2014, 11h30 da noite, quase meia-noite, que a gente estava num luau, pescaria, porque o Bruno trouxe a vara. E lembra disso? Lembra daquela palavra que Deus deu? A funda, Ele trouxe a funda. Salmo 78, versos 70 a 72. Então, ele conseguiu tirar foto? Tá dando pra ver? Está dando para ver. Aí o Castelo conseguiu tirar foto. Deixa eu ver, pertinho assim, dá nada. Esse aqui não tem recurso no... Mas, enfim, e Deus, Ele vai lembrar a nós. Sabe aquele dia que vocês estiveram aqui? Eu abençoei. Eu vi aquele travesti que você evangelizou lá, eu vi aquele moço, Carlos, que estava sem ter como voltar para casa, não estava bem, né, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Eu vi quando vocês sentaram para conversar sobre a minha palavra. Deus está vendo isso tudo. Glória a Deus. Castelo, quer dar uma palavra? Olha. Segura aqui, porque... Quero agradecer, né, a Deus
por essa oportunidade aqui. E só, assim, confirmando o que a irmã estava falando, né? Nada é em vão. Nada é em vão. Né? A nossa irmã sentiu, assim, de Deus, né? Fez o convite. E nós, de uma certa forma, cada um aqui com as suas dificuldades para chegar aqui, mas estamos aqui, ó. Estamos aqui, vendo, sentindo a presença do nosso Deus no nosso meio, agradecendo por cada vida aqui presente, cada irmã, cada irmão, né? E como a nossa irmã estava falando, nós fizemos a nossa parte e temos a certeza que no mundo espiritual, Deus já se manifestou ao nosso favor. Glória a Deus. O que nós temos é que agradecer a Ele por essa oportunidade. Né? Encontramos o Carlos, o rapaz ali, que com certeza, né, essa alma é valiosíssima para o nosso Deus. Então eu quero agradecer por essa oportunidade de estar com meus irmãos aqui, escrevendo a nossa história. Esse dia também faz parte da nossa história. Amém. Ah, mas eu não vi nada. Você não sabe o que nós acabamos de ganhar hoje. Lá na frente, Deus, eu tenho certeza que se a gente não entender, mas quando nós estivermos com Ele, nós vamos saber tudo, né, daquilo que a gente às vezes pergunta e não entende para Deus. Ele vai fazer questão de mostrar isso, porque Ele sabe da dificuldade de cada um de nós, né? Eu assim agradeço essa oportunidade. Vamos ouvir uma palavra com o Bruno Muniz. Amados, eu agradeço o privilégio de estar aqui nessa noite. Tenho sempre grandes experiências com a praia, é um lugar que Deus fala muito comigo. Eu quero trazer uma pequena palavra, hoje eu ponderando sobre a palavra, fazendo uma leitura. Eu estava lendo a história de José, né? Um jovem que se tornou um adulto muito próspero, mas que tinha tudo para ser um revoltado, ter problemas psicológicos e etc. Mas ele fez entre aspas, das suas derrotas um trampolim para que não somente ele fosse abençoado, mas que através da vida dele, muitos foram abençoados. Uma nação foi abençoada através de José. Ele foi vendido com 16 anos, foi jogado num buraco, foi acusado de tentar pegar a mulher de Potifar, foi para a cadeia. Lá Deus começou a honrá-lo na cadeia. Lá ele teve uma boa conduta, uma conduta de um jovem que temia Deus, mesmo numa época onde não tinha Sagradas Escrituras, mas ele, mesmo assim, tinha temor por Deus. E através do cativeiro, onde era uma vergonha, Deus o levou para o palácio de Faraó. E no palácio de Faraó, ele foi um governador que regeu todo o Egito, e através dessa bênção que ele recebeu de Deus, ele veio abençoar o povo que jogou ele no buraco, o povo que oprimiu ele, mas que fez daquilo uma grande vitória. E ele encerrou a vida dele com muita alegria e com muita felicidade. Essa palavra que ele diz. Você sabe o que eu lembro? O Bruno, ele já é companheiro de evangelismo. O Bruno foi líder do departamento de evangelismo da IEDJ Recreio. E quando eu cheguei lá, eu fiquei debaixo da liderança do Bruno. E teve um dia, aí a gente saía para os evangelismos, aqui, era um grupo pequeno assim também. Aí teve um dia que o Bruno, isso aqui eu quis fazer exatamente por causa daquele dia, que o Bruno teve a ideia, porque a gente sempre depois no final reunia como a gente faz, para orar, né? Aí ele falou, irmãos, eu senti no meu coração da gente sentar ali na areia, para orar ali na areia.
E Deus visitou a gente de uma tal forma. Lembra do Serginho, como é que ele foi arrebatado ali, né? O Serginho, o Wallace, a Joana, que eram os nossos companheiros ali. E eu lembrei que é nessa simplicidade, é por isso que eu quis sentar, nada em pé. Sentar é areia, contato com aquilo que Deus fez, sabe? Isso aqui Deus fez para nós, sabe? A nossa descendência vai ser igual essa